A tendência de entender a Semana da Criação como não literal, como uma parábola ou um mito, surgiu sobre a influência da teoria da evolução. Essa teoria supõe que demoram-se longos períodos de tempo para o desenvolvimento da vida na Terra. Essa posição, será que ela é verdade de acordo com o texto? Hoje vamos analisar o termo dia na Bíblia. Será que os dias da criação são dias proféticos? Será que cada dia da criação equivale a 1000 anos? Existem provas que os dias relatados no Gênesis são realmente literais? Se é literal, como é composto um dia na Bíblia? Vamos começar com a afirmação do dia equivalente a milênio. O texto de 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, ali existe a afirmação que para o Senhor um dia equivale a 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa afirmação está no contexto de um capítulo que fala sobre a volta de Jesus e a espera da volta de Jesus. Alguns descrentes ali escarneciam da esperança dos cristãos, e alguns consideravam a volta de Jesus algo demorado. E aqui Pedro enfatiza a independência de Deus em relação ao tempo, e não uma delimitação de que o dia para Deus equivale a um milênio. Pedro está dizendo que Deus tem uma percepção diferente do tempo. Mas não quer dizer que Moisés, ao escrever Gênesis, se refere a este conceito como se fosse uma métrica para estabelecer uma medida do tempo de Deus. O salmista, em Salmo 90, verso 4, transmite a mesma ideia. Portanto, esse texto aqui não tem o objetivo de explicar medidas de tempo, porém explicar que as medidas de tempo para Deus não são fatores limitantes para o seu poder, e nem que nós, como homens, podemos sondar em que dia Jesus voltará, assim como diz Mateus 24:36. O que nós podemos fazer é só nos preparar. Com respeito ao princípio dia-ano, Ezequiel 4, versículo 7, Números 14 e 34, nós vemos a palavra dia relacionada com a profecia. E na profecia, cada dia equivale a um ano, como Deus fala a Ezequiel, cada dia te dei por um ano. Porém, no Gênesis, a formulação feita não abre precedentes para uma figuração e estabelecimento desse tempo como sendo um tempo profético. A palavra Ion na narrativa da criação designa um dia literal. Estudiosos que não creem que os dias foram literais admitem isso. No entanto, eles falam que a intenção do autor era retratar dias literais e não algo profético ou milênios. A primeira unidade de tempo que Deus estabeleceu foi o dia, Gênesis capítulo 1, versículo 5. E ele é definido com a frase tarde e manhã, dividido o dia em dois, se referindo ao período noturno, primeiramente, e depois o diurno. Ou seja, um dia literal que começa com a noite, com o descanso. Isso é diferente do que nós acreditamos sobre a virada de um dia para o outro. O Gênesis estabelece essa noção de tarde, noite, como sendo o começo do dia, ou seja, na viração do dia, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 8, ou quando o sol se põe, começa outro dia. O dia, portanto, começa com o pôr do sol e termina com o pôr do sol. Assim como os hebreus faziam e é relatado em Levítico 23, versículo 32 e Deuteronômio 16, versículo 6. Falar que o dia vira meia-noite é uma convenção bem atual, começou em 1925 e difere do relato bíblico. A semana com 7 dias tem origem no relato da criação. Não existe outro motivo para a semana ter 7 dias a não ser esse. E isso é um argumento para dizer sobre a literalidade dos dias e da semana da criação. Inclusive a palavra dia na criação é introduzida pelo número 1, seguida de outros números, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Não existe referência sobre intervalos, assim sendo, o padrão indica uma sequência consecutiva de dias. Além disso, a natureza literal foi tomada como certa quando Deus escreveu com o próprio dedo o quarto mandamento, indicando o sábado após a sequência de trabalho de 6 dias literais. Entender que Deus fez o mundo em 6 dias literais e no 7º descansou é bem plausível perante o conhecimento do poder de Deus. E outra coisa que eu quero dizer para vocês. Quando Cristo voltar, vai haver uma recriação. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta de Deus, como diz 1 Coríntios 15, versículo 52,
ele transformará a mortalidade em imortalidade e ressuscitará e transformará uma multidão de pessoas. Se Deus recria instantaneamente, por que ele usaria bilhões de anos para criar como ensina a evolução teísta? Quero agradecer por você ter assistido esse vídeo. E se você gostou, curta, se inscreva aí para ficar sempre atualizado e compartilhe.